aos telespectadores do programa. Bem, o que acontece é o seguinte: a Copa do Brasil estabeleceu no seu regramento, as suas diretrizes técnicas, em função até de que as praças esportivas têm diferenças em liberações, algumas liberam para a presença de público, outras não liberam. Então, ali foi previsto que se houvesse um jogo de ida sem público, o de volta seria sem público, independente de liberação. Isso é norma da competição Copa do Brasil, estabelecida pela própria CBF. Bem, o Flamengo é um clube que, do ponto de vista do futebol, é irretocável, né? Ele tem imposto derrotas fragorosas ao Grêmio e tem um time mesmo de muita qualidade. Mas fora de campo ele tem um lobby fantástico e acaba de golear por 1-19 clubes brasileiros que pensam diferente. Estou falando do jogo da Copa do Brasil agora, de quarta-feira, e falamos também do segmento do Campeonato Brasileiro na próxima rodada, onde já há uma combinação entre os clubes, que tem alguma praça, não houver possibilidade de haver possibilidade de público, não se jogaria a rodada, a conferir. Bem, aí nós fomos cumprindo etapas, porque nós, advogados, temos obrigações de meio, não de resultado. Nós temos que fazer pelos nossos clubes aquilo que de melhor um advogado pode fazer para atender a nossa torcida. Então, procuramos indo queimar etapas. Primeiro nos reunimos aos demais clubes e a própria CBF para demover e explicar para o presidente do STJD que havia uma regra emanada da CBF. Nada contra as normas estaduais, mas havia essa questão da equidade entre os clubes. O presidente do STJD, que é bem moleque, bem gurizão, assim, né? O que não é o defeito, muitos jogadores jovens trabalham muito bem, não é o caso dele. Ele decidiu não apreciar o pedido dos clubes. E disse que não ia apreciar e acabou. O processo entrou lá na sexta-feira. Bom, da negativa dele em jurisdicionar, nós ajuizamos um mandado de garantia, que foi distribuído para o para o auditor, para o Perdiz, que é o vice-presidente, e que apreciaria o pedido do Grêmio, então, com essas argumentações. O que fez o presidente do STJD? Foi lá jurisdicionar e fazer aquilo que ele tinha se negado na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira. O que acontece com isso? Ele esvazia o julgamento do vice-presidente Perdiz, porque o vice-presidente Perdiz, o fundamento do Grêmio era a negativa dele em jurisdicionar. Vendo este perigo, ele foi lá e jurisdicionou. Então, nós estamos enfrentando, e nós estamos no Texas, nós estamos, em termos de futebol, nós estamos no Velho Oeste. Tombstone. Então, é um negócio assim impressionante. Não é choro de perdedor, porque nós temos realmente tido muito sucesso contra o Flamengo, mas é uma luta pelas regras. As regras têm que ser seguidas. Isso já aconteceu aí com nossos clubes em outras ocasiões, enfim, mas a gente fica pasmo, porque ganhar e perder é da nossa vida profissional. Nós ganhamos, perdemos, nos recompomos, vamos de novo, não ficamos magoados, não ficamos remoendo essas coisas. Agora, quando o jogo é assim, tão torpe, aí realmente... Agora, Nestor, até agora virou o Nestor de cabeça para baixo aí. Agora já ajustou de novo. Nestor, o seguinte, a situação ela é nojenta, né? É agressiva. Porque se tem um acordo e não é cumprido, ainda vai lá, alguém entra, arrisca e perde os pontos, né? Mas está escrito, viu, Rec? Pois é. Não é só um acordo verbal, está escrito. Pois é. Regra da competição. Tá, e como é que o Flamengo consegue um negócio que é absolutamente... Se a gente analisar, é impossível, né? Como é que eu vou dar ganho de causa numa competição que tem 20 para 1, que é o caso do Campeonato Brasileiro? E a Copa do Brasil, então, é pior ainda, né? Porque tem... Exatamente. Então, mas vamos dizer assim, neste caso vão acontecer as piores soluções. Vai acontecer o pior. Porque há um pacto aí dos clubes aí em relação à rodada de domingo, que é essa que realmente interessa, porque o Grêmio luta para sair da zona de rebaixamento
é sabido de todos, o futebol parco que o Grêmio, pobre que o Grêmio tem apresentado, mas estamos lutando. Bem, há um pacto dos clubes para que não se jogue se alguém ameaçar entrar em campo e outros clubes não puderem jogar com o público nos seus estádios. A conferir se a união dos clubes vai prosperar. Nós temos aí um longo período de observação em relação ao comportamento e união de clubes, que eu não vou comentar, vou deixar para vocês comentar. Tá, aí é que entra a pergunta que não quer calar. Tá todo mundo em casa fazendo essa pergunta que ela virou mais do que óbvia. Tem como não entrar em campo e não sofrer nenhuma sanção, já que a decisão é esdrúxula e que ela é, assim, discriminatória? Ela elegeu o Flamengo como o queridinho do futebol brasileiro. E os outros 19 que se lixem, times campeões do mundo, como o Grêmio, Internacional, São Paulo e outros mais, né? Santos, Pelé e tal. Ninguém mais vale nada. O que vale é a regra que o Flamengo estabelece, porque quem estabeleceu a regra foi o Flamengo, que foi pedir lá para ter liberação de público, mesmo sabendo que só poderia haver se os outros 19 também tivessem. Então tem como agora os 19 se unirem e não entrarem em campo? Pois é. Agora, tecnicamente, no jogo de amanhã, e mesmo nos jogos de domingo, os clubes devem entrar em campo. Mas eu duvido que punições tipo exclusão do clube da competição vá acontecer quando o Flamengo desafia, não é os clubes, só os 19 clubes, eles desafiam e desmoralizam a CBF. O Flamengo está desmoralizando a CBF. Diz o seguinte, eu não atendo a CBF, eu atendo às leis ordinárias. É um desafio à CBF. Eu duvido que a CBF vá praticar algum ato de punição mais severo contra os clubes, honestamente. Pois é. Então, para mim ficou claro. Se depender da posição do Nestor, não estou nem falando que seja do Grêmio, ou da ideia do Nestor, que é um cara experimentado no futebol, o bom mesmo é não entrar em campo para mostrar que eles não estão com essa bola toda. Porque se um dia não houver uma violência nesse sentido, violência de enfrentamento, com o Flamengo... É uma violência. Tem que fazer isso com o Flamengo, porque eles fazem isso com os outros toda hora. Isso aí é igual o baixinho aquele que apanha. Um dia diz, agora eu vou dar nesse valentão. Cria uma coragem, vai lá e surra o cara. Pô, não é possível, o Flamengo faz o que bem entende. E outra, nem está conseguindo vender ingressos. Porque o torcedor do Flamengo ele é tão privilegiado que ele pode escolher o enfrentamento que ele quer com o Grêmio. Se é o de agora, amanhã, que o Grêmio teve aquela infelicidade de tomar 4 gols, 3 depois dos 40 aqui, que eles estão se achando. E aí, ou domingo. Até agora tem 5 mil ingressos vendidos. E aí tem o despacho do presidente do STJD, não sei se você leu na íntegra, o novo, Sim. Nestor. Lá pelas tantas ele diz assim, que é evidente que não há desequilíbrio na competição, porque, para se ter uma ideia, não vai pagar nem os custos a liberação para público. Então não libera para deixar tudo ligado. Argumentos como esse são de sujeitos que se tu comer o cérebro deles, tu pode comungar em seguida porque tu continua em jejum, não tem nada na cabeça. Tchê, boa noite, Rec. Eu queria saudar o meu amigo e colega Nestor, dizer que a admiração é recíproca, reconhecimento pela tua capacidade. Além de um grande advogado, tu és uma das pessoas mais leais no exercício da tua atividade. Né? Então, isso marca muito, né? E por isso da nossa amizade. Eu gostaria de dizer se é possível acrescer alguma coisa ao que tu já disseste brilhantemente tem defendido, Nestor. É tão evidente que a presença de público no estádio faz diferença que os clubes brigam para ter o mando de campo no mata-mata. Pela melhor campanha. Se a presença de público no estádio não fosse importante, qual seria a diferença de decidir em casa? Isso é uma lógica que um dirigente do STJD ou um dirigente de futebol devia saber decorar. Isso aí é o beabá. Né? Toda vez que vamos disputar um certame de mata-mata, a gente busca decidir em casa. Né? Por quê? Porque quer o auxílio da torcida, quer o estado anímico do estádio. Então, o desequilíbrio de jogar um clube sem torcida e o outro clube com o estádio com presença de torcedor é mais do que evidente, não precisa ser do meio do futebol para chegar a essa conclusão. Aliás, basta que a gente vá na várzea. Né? Quando tem torcida, o jogo tem outro.
tem outro estado anímico. E quando não tem ninguém olhando, às vezes nem falta sai. Então, eu fico muito suspeito, eu acho muito suspeito, né, que esse pessoal que está julgando essa questão tenha o absurdo, né, a conclusão absurda de que presença de torcedor não muda nada. E o desequilíbrio de forças, né, é o que a gente briga, nós que somos operadores do direito, né, a gente fala em paridade de armas o tempo todo, isso não vale só para o direito, vale para qualquer disputa, né? Mesmo fora do processo, vale para uma disputa esportiva, inclusive, né? São raros por que, se não houvesse necessidade de equilibrar, né, por que não, então, nos faria competição de clube de futebol masculino com feminino? Né? É evidente que há uma diferença, né? E a gente tem que tratar as questões desiguais desigualmente. Então, se o Grêmio não pôde contar com a sua torcida, o Flamengo, por óbvio, também não pode. Né? Porque, caso contrário, vai se estabelecer um desequilíbrio. Mas o mais grave é o seguinte, o Nestor colocou aí a situação delicada do Grêmio, que até faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Depois daquelas 8 partidas, o Grêmio com o Filipão hoje seria 5º colocado. Mas isso aí é outro departamento. Nós estamos fazendo uma análise técnica, tática e tal. Então o Grêmio faz uma campanha de reação, o Grêmio vai tentando embalar e temos que nos projetar para domingo. Aí sim... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não, primeiro que agradecer ao Vecchio as palavras elogiosas e fidalgas dele, né? Mas essas coisas nos aborrecem profundamente. Isso é nojento, né? A gente luta para fazer o melhor. Eu me recordo, o REC nem lembra mais disso. Mas quando, por ocasião de uma anulação do STJD de jogos do Internacional, do campeonato aí, nós estávamos juntos. E eu, embora gremista, obviamente que a gente fica sempre olhando os nossos clubes assim, pô, eles vão ser campeões e tal. Eu digo, bom, mas paciência, quem tem competência seja. E na ocasião eu comentei com o REC tem um garfando Internacional. Então tem coisas que a gente tem que construir alguns consensos, independente da nossa flauta claro. E da nossa rivalidade. Não tem. Em torno de alguns valores que são maiores do que simplesmente Nestor, a nossa rivalidade. Nós somos todos veteranos aqui, vocês um pouco mais do que eu, né? Eu sou um pouco mais novo, né? Vocês viram aí nas redes sociais a mijada que eu tomei do Foguinho há 30 anos. Então eu não posso dizer que eu sou tão novo assim. Né? Me chamou de nariz, de apagador de velas, e eu reproduzi nas redes sociais aí. Está dando bastante repercussão, mas era mais para levar na flauta. O seu nariz já teve serventias mais nobres. Mas eu gostei da melena do REC, aquela época. Que melena, hein? Que melena, Viu, Vec, circula aí um programa em que ele está com o Paulo Sérgio, todos os jovens, assim, no rito da juventude, não no ocaso da velhice, como já se encontram os dois. É espetacular, um cabelão e esse nariz impressionava. Era o estilo. Mas então nós somos todos muito já experimentados nessa história, né? Mas nós não eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Pô, 19 clubes de um lado e um do outro se achando ainda e tendo a aquiescência, a colaboração de quem deveria normatizar o equilíbrio, que é o presidente do STJD. Onde é que esse homem está com a cabeça de deliberar dessa forma? Ele vai entrar para a história do futebol como entrou o Sveiter. E, aliás, diga-se de passagem, o Nestor lembra dessa passagem aí, com perdão da redundância, o Nestor lembra disso, a posição da torcida do Grêmio foi muito digna. Não só os dirigentes do Grêmio à época, como a torcida do Grêmio em si. Vê que o mundo mudou, né? A torcida do Grêmio, na época, ela ficou com raiva do Corinthians. Tanto que quando o Grêmio rebaixou o Corinthians aqui, houve uma comemoração extra em cima daquela história de que o Corinthians tinha ganho de forma ilícita, aquelas coisas todas. Então, olha, é uma coisa a ser pensada. O que vai ser daqui para frente? Se falava na criação de uma liga, então tem que ser uma liga sem o Flamengo. Porque o Flamengo não obedece nada, não cumpre nada, não respeita ninguém, se acha o tal. Já tinha o privilégio da televisão, que era o queridinho da Rede Globo. Depois teve uma época que era queridinho da CBF. Agora é queridinho do presidente do STJD. Aí é brabo, né? Além de ter... O Flamengo REC vive em outra galáxia, mas esses episódios, né, eles acabam trazendo o
desfocamento, a gente não fica focando no que interessa. O que tem que ser discutido no Grêmio é que o Grêmio melhorou, mas ainda precisa melhorar muito para entregar um futebol compatível com o que necessitamos. Esse é o foco da discussão. Exatamente. E da vida do Grêmio agora. Então, eu sempre penso nessa cartilha de rebaixamento, de segunda divisão, um caminho certo é tu ficar olhando para fatores externos, tem que olhar para fatores internos. Então, apedrejamento de CT, esse caso como o do Flamengo, essas coisas acabam nos tirando do rumo da concentração. Eu não sou anticlerical, pelo contrário, eu creio na divindade. Mas eu não gosto nem de missa e nem de grupo de presidentes que vão aconselhar o Grêmio. Isso são medidas extraordinárias que tiram o foco. Nós temos que nos concentrar no nosso trabalho. Nem missa eu sou muito favorável, porque a missa é o seguinte, rezar, o REC e VEC, é bom para quem tem cartão de fidelidade com Deus. O cara que só reza de vez em quando não surte efeito. O Nestor hoje está inspirado. Aquela outra do cérebro foi boa, essa aí foi melhor ainda. Eu agora já fiquei em dúvida, me deixou com dor na consciência. Porque eu fui coroinha, fui professor de crisma, frequentava a igreja toda. Coroinhas, eu fui também. Pois é, eu frequentava a igreja nos finais de semana e agora eu vou só de vez em quando. Quer dizer que eu estou em débito. Se eu for na missa é pior, então. Sim, porque tu é um oportunista, tu só vai ali porque tu te deu um aperto aí, te pegaram em alguma situação difícil, falar, Deus, por favor, me ajuda e tal, mas depois que resolveu o problema também tu não volta mais para a missa. Então é um negócio muito... Eu não só fui coroinha, como eu queria ser padre. Aí não deu, né? Fui fazer outra coisa, mas agora mais velho, fui convidado para ser pastor, mas também achei que não dava de uma certa igreja, aí, mas achei que não era uma boa. Mas a grana era compensadora. Pois é, agora, vê que isso aí agora, até domingo, vai ficar uma celeuma. Tem jogo no sábado, por exemplo, Chapecoense e Palmeiras, que até acho que hoje apostei até um churrasco lá na Grenal com o Charlie Veloso, que a Chapecoense não perde para o Palmeiras. Olha só a loucura que eu fiz, eu peguei a Chapecoense, mas ele me deu um empate. Se der empate, ele já está ferrado comigo. Eu vi a Chapecoense jogar uma boa partida contra o Bragantino, e não é que eu me entusiasmei, mas eu vi ali um time entrosado, que não se Posso concordar, Rec, eu vi 4 jogos da Chapecoense. Não é explicável o lugar que a Chapecoense está. A Chapecoense tem um futebol bem interessante, interessante. E não sei se você tem a mesma sensação que eu, quando olho para a cara sofrida do Pintado, cada vez que a Chapecoense faz um gol, o VAR chama e diz, vai anular. Requinte de perversidade. Não, eu olhei esse último, mas eu vou achar um impedimento ali, o cara fez um gol numa distância e quase acharam o impedimento. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não. Aí, mas... Rec, já aborreci vocês o suficiente, vamos deixar o programa aí pro Vecchio. Não, que isso. Quero te agradecer muitíssimo aí a oportunidade de estar contigo, com esse amigo querido, e com os nossos, com quem está nos assistindo, viu? Muito obrigado. Não, só uma última frase. Estou sempre à disposição, tá? Uma última frase, Nestor, só, porque eu fiz um enredo muito grande. Sábado, se a Chapecoense jogar contra o Palmeiras, tem como não jogar no domingo? Olha, já vai ser, porque no sábado nós já vamos saber se o Flamengo colocou ingressos à venda. Então nós já teremos um panorama do que se desenha para domingo. Mas eu penso que mesmo que a Chapecoense e o Palmeiras, que não sabem se o Palmeiras entrou em campo, mas se ele já manifestar a vontade de entrar e colocar ingressos à venda, já pode começar esse proclamado boicote que os clubes prometeram. Vamos ver se vamos cumprir. Por isso que eu disse a conferir e vou deixar esse debate que é muito intenso para vocês analisarem. E se a Chapecoense resolver botar público? Não, se a Chapecoense colocar, se todos os clubes puderem colocar público, estiverem em condições de colocar público e colocar em público, está resolvido. Aí há equidade na competição, todos podem colocar público. Alguém que não colocar porque não quer, ou não pôde, ou não se organizou, é outra questão. Agora, o pactuado é que se alguém estiver proibido por legislação estadual, municipal, federal, aí ninguém joga. E se um deles colocar time em campo, colocar torcedor no estádio. Valeu, Nestor.